Lucas capítulo 22, versículo 36, parte B, diz assim: e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Vamos repetir após mim? Eu leio e os irmãos repetem após mim. Diga assim: o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Você não precisa falar, mas olha para o seu irmão, você está dizendo para ele assim: compra uma arma. Pode falar que eu garanto. Mas não é o que Jesus está falando aqui? O texto está aqui atrás, olha aí. Vamos ler aqui. Parte B. E o que não tem espada, faça o quê? Podia ser um revólver ali, né? Você que está na internet, poderia ser um 38. Você que não tem o 38, vende a bicicleta, a moto, o carro e compre um revólver 38. Poderia ser isso ou não? Está tímido, eu sei que você está tímido. Mas poderia, espada era a arma da época. Para você ter uma ideia, os judeus não tinham espada, eles não podiam ter espada. Nem os guardas do templo, tinham pau, mas não tinham espada. Quem tinha espada eram os romanos. Lembrando que quando Jesus veio, a cultura era grega, a religião judaica e a lei era romana. Quem pode dizer amém? A lei era romana. Então o judeu não podia ter espada. Os gregos eram os intelectuais, já tinham perdido o reinado há muito tempo. E os romanos é que mandavam. E eles tinham espada. E Jesus aqui nesse momento chega e diz: e o que não tem espada, vende a sua capa e compre uma. Arruma uma espada, dá um jeito. Arrume uma espada. Mas é lógico que na verdade, Jesus estava usando esse texto figuradamente. Ele não estava dizendo para comprar de fato uma espada ou um revólver 38. Só que os discípulos não entenderam. E quando chega no versículo de número 38, os discípulos falam assim: Senhor, mais embaixo aqui os discípulos falam assim: olha, nós temos, no 38, Senhor, eis aqui duas espadas, nós temos aqui duas espadas. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: basta, tipo assim, não é nada disso que eu estou falando. Porque Jesus, ele nunca se contradiz em nada, a Bíblia nunca choca com a Bíblia. Quando tem algo é você que não entende, eu que não entendo. Mas a Bíblia, aleluia, ela se completa, a própria Bíblia explica a Bíblia. É claro que Jesus não estava dizendo compra uma espada. Porque se você ler Mateus capítulo de número 5, lá no Sermão da Montanha, ele já começa dizendo no versículo de número 7, bem-aventurados versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele está dizendo, bem-aventurados pacificadores. Se você continuar lendo, você vai ver assim: quando te tomar a capa, dê também a túnica. Quando te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Essa história é quando o soldado romano chegava com toda aquela bagagem. Se ele encontrasse qualquer um de nós na rua, ele estava cansado, vindo da guerra, ele chegava, era lei. Ele dizia: ei, carregue minha bagagem. Você tinha que carregar aquela mochila pesada dele, ao lado dele, 1 quilômetro. Jesus disse: não carregue 1, carregue 2 quilômetros. Nunca que Jesus estava dizendo, na verdade, compre uma arma de fogo. Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava usando, nesse momento ali, essas palavras no sentido figurado. Aqui, nesse texto, está se iniciando um novo tempo. E aí, agora eu quero ler com você o versículo que antecede, só para a gente caminhar aqui dentro da revelação, versículo 35. Olha aí na tela. A seguir, Jesus lhes perguntou. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, mais alto, faltou-lhes porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. 36. Então lhes disse: agora, porém,
Quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. Você tem alforje, pegue e leve. E o que não tem espada, vende a sua capa e compra uma espada. Quando você começa a juntar e começa a ler o contexto, os discípulos não entenderam nada. Os discípulos ouviram tudo que nós estamos falando, mas eles não entenderam. Quando você vê aqui, você vê que Jesus está mostrando que nós temos que discernir o momento que estamos vivendo. Nós temos que ler aonde não tem letra. Nós temos que fazer uma leitura pelo modo da pessoa, pelo que está acontecendo. Nós temos que fazer, tem gente que não consegue ouvir um grito sem voz dentro da casa dele. Às vezes um filho ou uma esposa está gritando, ou um marido está gritando dentro de casa: cuida de mim, me percebe, e a pessoa está andando para lá e para cá, ela não está vendo nada que está acontecendo. Às vezes os filhos estão em más companhias, às vezes os filhos estão se envolvendo com gente que não presta, com coisa errada, e a gente não percebe, não vê. A pessoa está lá dentro e ele não consegue perceber, discernir o que está acontecendo. O mundo está girando e às vezes a igreja está brigando por coisinhas. Se tem lâmpada, se pinta de preto, se tem bateria e coisas do gênero. E o mundo está girando. E as coisas, o Espírito está trabalhando. E ali Jesus estava falando. Jesus disse assim: olha, eu mandei vocês sem bolsa, sem alforje, não se preocupar com nada. Vocês foram e faltou alguma coisa para vocês? Falaram: nada. Vocês tiveram comida, vocês tiveram casa, tiveram quem cuidou de vocês. Teve pessoas também que viraram as costas para vocês? Teve. Pois é, quando isso aconteceu, o que eu mandei vocês fazerem? Sacudir o pé. E tipo assim, não tenho culpa dessas pessoas, não quiseram ouvir o Evangelho, viraram as costas para o Evangelho. Aconteceu isso? Com certeza aconteceu. Pois é, naquele momento não era para se levar nada. Agora não. Agora, quem tem mochila leva, quem tem capa leva, quem tem bolsa leva, e quem não tem espada, dá um jeito, arrume uma e leve. Mas, porque os momentos eram diferentes. O que está acontecendo na família? O que está acontecendo na empresa? Eu fui conversar com a gerente do banco, ela falou assim: pastor, ela não usou essa palavra, ela disse: nunca mais o banco volta a ser o que era, nenhuma agência. É disso aqui para lá. Vai ser mais ainda online. Para entrar, você entrou, porque você falou meu nome, e eu estava te esperando, você me conhece e tal, aquela coisa, você teve essa facilidade. Mas a fila estava lá fora, para assuntos diversos. E o mundo está mudando. E vai continuar mudando. Quem está percebendo, diga aleluia. Está mudando. As coisas, não sei como vão ser. Mas não temas, porque Deus é contigo. Mas está mudando, eles não perceberam. Esses 2 versículos, ele mostra 2 momentos. E Jesus está dizendo para eles aqui o seguinte: olha, eu vou morrer na cruz daqui uns dias. Daqui uns dias eu vou estar morrendo. Então tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Então, quando os discípulos chegam no 38, eles dizem assim: olha, o senhor está falando de espada? Na verdade, nós temos 2 espadas aqui guardadas, escondidas. E Jesus diz: basta, eu não estou falando disso. Você sabe que os discípulos de Jesus eram o grupo mais eclético que tinha. Por exemplo, tinha ali um coletor de impostos. Como é que era o nome dele? Como é que era o nome dele, irmãos? Mateus era cobrador de impostos. Ele era considerado o quê? Traidor da nação. Ele trabalhava para o Império Romano, que oprimia o povo judeu. Ele era pior do que um romano para os judeus. Era um homem rico, influente, mas odiado. E ele não estava nem aí, até o dia que ele conheceu Jesus. E Jesus vê Mateus e diz: vem, Mateus, eu estou te chamando para me seguir e trabalhar comigo agora. Mateus larga tudo e segue a Jesus. Dentro desse grupo de 12, Jesus tinha um outro, que mais do que todo o povo odiava Mateus, ele odiava mais. Ele fazia parte de um grupo radical, ultra radical, os zelotes.
Diz a história secular que os zelotes mataram centenas e centenas de pessoas. Os zelotes tinham as túnicas igual o judeu, andava igual todo mundo, mas eles tinham punhais que colocavam aqui, e eles lutavam. Na história, várias rebeliões que teve para quebrar o domínio do Império Romano sobre Israel, foram começados com os zelotes. Zelotes começaram as brigas, a revolução, e muitas vezes o povo todo, como no ano 70, depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída, então muitas dessas confusões começaram com esses grupos radicais chamados zelotes. E tinha um zelote no meio, que odiava Mateus. Mas quando Jesus chama também o zelote para vir andar com Jesus, Jesus começa a mostrar que na igreja dele tem grupos diversos, mas que agora a lei que impera, o reino que impera, é o reino de Deus, e tudo é diferente. E eles começaram a discernir, dizendo, aquele ódio, aquilo era coisa do inferno, da maldade do próprio homem, mas aquilo não tem nada a ver com Deus. E Deus começa a ministrar e dizer, chegou um novo tempo se manifestou, e foi os 3 anos e meio que Jesus esteve aqui, e Jesus mostrou isso, mas os discípulos não entenderam. Os discípulos só entenderam, irmãos, não teve ninguém que viu mais milagres do que os apóstolos, os discípulos. Eles viram cego enxergar, mudo falar, morto ressuscitar, morto de 4 dias, como Lázaro. Eles viram os maiores milagres. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Pedro andar 2 vezes sobre as águas. Pedro andou 2 vezes. Foi o que o João pregou aqui semana passada. Ele andou, afundou, depois ele foi levantado e andou de novo. Eles viram coisas tremendas, eles viram Deus multiplicar os pães, os peixes. Mas milagre é algo tremendo e não pode faltar na igreja. Mas milagre não te dá firmeza espiritual. Milagres, dons, não moldam o seu caráter. Há muito crente trambiqueiro, e que prega, e que tem dons, mas fala mentira, não cumpre a palavra, uma coisa terrível. Os discípulos, quando andaram com Jesus, eles não entendiam, a maioria das coisas eles não entenderam. Sabe quando eles vieram a entender? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Pedro disse assim no impulso do próprio Pedro, ele disse aqui, mais na frente um pouquinho, ele vai dizer, Senhor, ou antes, eu estou disposto, no versículo 31 aqui desse capítulo, ele vai dizer, eu estou disposto a morrer com o Senhor. Aí ele disse, que morrer, Pedro? Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, rapaz. Ele disse, não, eu morro pelo Senhor. E quando aconteceu o que aconteceu, prenderam Jesus, Pedro fugiu, se escondeu, todos fugiram. Depois ele nega Jesus 3 vezes. Agora, depois que o Espírito Santo é derramado, em Atos, no capítulo 2, eles começaram a se lembrar de tudo que Jesus disse. Eles começaram a ter discernimento, entender, fazer a leitura. Irmãos, eles olhavam aqui atrás de mim, o mestre Álvaro, mas eles conseguiam ver atrás do mestre Álvaro. É esse discernimento que nós precisamos nessa noite. Quando o Espírito Santo veio, irmãos, aí Pedro agora não fugia, com medo de morrer. Aí Pedro já chegava e dizia assim, me mata, eu quero é morrer mesmo. Porque para mim morrer por Jesus é uma honra. Olha como que mudou. Tudo mudou. E aqui, Jesus está falando, um novo tempo está nascendo. Mas não é para vocês usarem espada. Aí você começa a juntar as peças. Jesus está dizendo, compra uma espada, compra uma arma. Mas Jesus estava dizendo, a nossa luta não é contra sangue, nem carne. A nossa luta é contra principados e potestades e dominadores do mal, e contra demônios, e contra capeta, e contra entidades malignas. A nossa luta é no mundo espiritual. Quem está entendendo, diga aleluia. Compra uma espada. Jesus está dizendo, vai chegar o momento agora. Você sabe que antes do Velho Testamento, a Bíblia quase não fala de manifestação demoníaca. No Velho Testamento quase não tem. Quando Jesus vem, que os demônios começam a se manifestar. E aí está escrito, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir
as obras do diabo. Jesus começa a revelar e dizer: olha aí o que está por trás dessa doença, olha aí o que está por trás dessa destruição, olha aí o que está por trás dessa miséria, que esse homem, olha o estado desse homem de miséria, olha o que está por trás dele, é uma legião. Jesus começa a desmascarar Satanás e mostrar o que está por trás. Uma mulher que andou encurvada anos e anos e anos, Jesus olha e diz: é um demônio. Ela andava, ela não podia olhar para cima, ela tinha um caroço, era corcunda, e Jesus olha e diz assim: essa filha de Abraão, crente, está oprimida por um demônio há 18 anos? 18 anos, e Jesus põe a mão sobre ela, e na mesma hora ela faz o quê? Ela se endireita, debaixo da mão de Jesus, ela fica ereta, reta, ela se endireita. Um novo tempo, Jesus chegou e foi um novo tempo, eles ficaram maravilhados, mas eles não tinham esse feeling, esse discernimento. Aí agora aqui, nesse momento final, Jesus fala a mesma coisa: compra uma espada. Nós temos 2 espadas. Ele falou: não é isso que eu estou falando, vocês não entenderam. E Jesus, nesse momento aqui, ele não faz questão de explicar mais. Ele diz: não tenho tempo de explicar. É como se Jesus dissesse: deixa o Espírito Santo chegar que ele vai explicar tudo. E foi o que aconteceu. Jesus está falando desse tempo, onde nós não lutaríamos mais no reino físico, se debatendo. É claro que Jesus disse assim na oração do Pai Nosso: e se você tem alguma coisa contra alguém, que você faz o quê? O que você faz? Perdoa. Se você tem uma rixa com alguém tem uma rixa com você, você deve perdoar, porque se você não perdoar, Deus também não te... Olha, está escrito. Isso é um negócio sério, porque muitas vezes nós temos que perdoar quem fala mal da gente, quem critica a gente, quem não sabe de nada, e às vezes faz algo terrível contra a gente, e a gente olha assim e fala: ainda tem que perdoar essa bênção, e perdoa mesmo em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, prospera essa bênção aí. Mas não se esqueça que está escrito: a mim pertence a vingança, assim diz o Senhor. Não vingueis de vós mesmos, porque a mim pertence, o que, irmãos? E está escrito também: de tudo que o homem plantar, ele vai colher o que planta. Você tem o que você plantou. Você come, você é o que você plantou. E o que vai determinar seu futuro é o que você plantar hoje. Às vezes nós ficamos chorando da nossa realidade, mas se nós olharmos, não adianta culpar pai, culpar mãe, porque eles deram o melhor para nós. Seu pai deu o melhor que ele podia, com certeza, sua mãe também. Mas a partir de hoje nós podemos fazer uma plantação diferente. E Jesus está dizendo: um novo tempo está nascendo, um novo período está nascendo. E aí ele está dizendo, essa guerra, ele está falando de forma figurada, e até hoje Jesus fala de forma figurada. É preciso você estar no Espírito, é preciso você parar para ouvir o que Deus está falando com você, o que Deus está ministrando. Às vezes você fala: não ouço Deus, não estou entendendo, mas também você não para, sua vida é agitada, às vezes você está um mar revolto dentro de você, mas você não tira um tempo para orar, um tempo para estar com Deus. Como que você vai ouvir a voz de Deus? Porque uma voz, aleluia, na maioria das vezes, meiga, suave, entende? Doce, aleluia. E esse cérebro nosso, nossa mente, precisa ser reformada, transformada pela palavra. Nós fomos treinados desde o ventre de nossa mãe para agir na carne, agir no natural, agir pelo que vê, pelo que sente, pelo que ouviu, pelo que falaram. E Jesus vem e fala: agora é um novo tempo, querido. Agora nós vamos agir no Espírito, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são, diz Paulo em Coríntios, são os filhos de Deus. Olha, a nossa mente, ela foi treinada para, entende, irmãos? Eu estava conversando com o Fabrício lá agora, o líder dessa junta diaconal. Nós temos 4 equipes de diáconos, ele é líder de uma. Eu falei: eu tenho estudado muito sobre a neurociência. Nós temos você tem mais de 10 trilhões de células no seu corpo.
Todos nós. Eu vou repetir. Mais de 10, eu não sei nem que número é esse, irmão, não sei nem quanto zero dá isso. Mais de 10 trilhões de células. E todas elas se renovam. Diz que as células da unha é de 3 meses ou 4 meses. A unha que está aí é 3, 4 meses, é nova. Seu sangue, eu acho que é mais ou menos essa média, 3, 4 meses. O que demora mais se renovar é o seu osso. Eu não sei se é 7, 8 anos, mas tudo que tem em você foi renovável. Alguns pegaram, aleluia. Seus neurônios, bilhões de neurônios, as células que fazem as sinapses, as células que se comunicam, para fazer isso aqui, milhares de neurônios se comunicam para que a gente tenha os movimentos. O 1099 com o número 2, com 300 e tal, eles têm aquela conexão perfeita, e aí a gente faz os movimentos, e a gente começa a estudar essa questão da neurociência, a gente vai ficando assim abismado com o cérebro humano, que Satanás, sabendo da potencialidade que tem, ele incutiu em nossas mentes todas essas leis naturais, e quer que a igreja haja na carne. E o Espírito quer resgatar e nos trazer para o discernimento verdadeiro e para onde as batalhas realmente acontecem, que é no mundo espiritual. E foi assim desde Adão. Adão, não coma do fruto, porque morrendo morrerás. Terás 2 mortes. E foi o que aconteceu. Primeiro ele morre no físico. No espiritual, primeiro no espiritual, ele perde a comunhão com Deus, e muitos anos depois, centenas e talvez milhares de anos, mas ele morre no corpo, na carne. Ali se estabelece que primeiro é no reino do Espírito. Nosso cérebro é algo fantástico. Por exemplo, imagine aqui agora, uma laranja, bem suculenta, você aperta e chupa ela agora, sua boca já encheu de saliva. Quando você imagina chupando um limão, por exemplo, eu não gosto, minha esposa gosta de limonada sem açúcar. Então imagine, mas só de imaginar a sua boca, o cérebro já manda os comandos, e já vem saliva na nossa boca. Quando eu estou aqui, se cai um negócio aqui, faz um barulho, pá, todo o meu cérebro, ele não conseguiu ver o que é, mas ele manda um comando instantâneo para o meu corpo, e todos os meus músculos e nervos se preparam para correr e para pular. Sim ou não? Tem um amigo meu, estava com a namorada, abraçado. A gente era adolescente, passando na rua, viu um cachorro, o que ele fez? Isso mesmo. Tadinha, ela ficou. Ele correu muito até hoje, o Juninho. A gente fala disso. Cérebro é a máquina fantástica. Agora, se você disser, por exemplo, eu estou cansado. Você sabia que todas as células vão ouvir a sua voz e vão reconhecer o comando? E às vezes a gente nem está cansado. A maior parte das vezes é aqui. Dá uma olhadinha para o seu irmão, para ele, e fala assim: isso é coisa que a gente não deve falar. E tem experimentos científicos, ciência, provando todas essas coisas. E o mundo está avançando. A Bíblia diz assim que o coração alegre formoseia o rosto. A Bíblia diz que a alegria é saúde para o coração. A Bíblia já fala da neurociência há muitos anos. E hoje está se descobrindo isso tudo. E toda essa informação é para nós sermos curados e libertos, mas discernirmos o que estamos vivendo, o que estamos passando. Quem está entendendo, diga aleluia. Muitos crentes, leram aquele livro Há Poder nas Suas Palavras. E muitos chamaram de heresia, até hoje, no meio evangélico. Heresia. Mas é exatamente disso que eu estou falando. Exatamente. A ciência hoje tem mostrado coisas simples, que confirmam a Bíblia nessa área.
A maioria, tem estudos e você pode pesquisar, a maioria das doenças são psicossomáticas. A maioria. Hoje já se sabe que se seu pai teve diabetes, sua avó teve problema de coração, você não precisa ter aquilo. Essa questão da genética. Eu vi esse estudo, eu fiquei com 2 médicos, eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei maravilhado. Eles disseram que cada um de nós determina. Só que a carga que os nossos pais passaram, os costumes que eles passaram para nós, já estão enganjados na nossa vida, como alimentação, estilo de vida, e a gente vai acabar tendo aqueles problemas mesmo, por causa dessas atitudes. Mas se a gente muda desde cedo alguns posicionamentos, funcionamentos nossos, posturas nossas, de muitos problemas nós não teremos. Ele chegou a afirmar que 5% das doenças genéticas que são transmitidas mesmo, que não teriam jeito, 95% teria jeito de não ter. E a ciência começa a mostrar. E nós estamos vivendo nesse mundo. E nós precisamos discernir. E hoje eu fui ao Vale orar um pouquinho. E tem um rapaz lá que ele tem alguns problemas mentais. Mas ele é um homem de Deus. E ele chegou e falou assim: você pode me dar o telefone do médico tal? Eu falei: posso, porque eu já falei desse médico para ele há muito tempo. Aí eu fui pegar eu falei assim: mas pega um papel lá que eu não tenho não. Ele não tinha celular, eu tinha que anotar, lá no Vale da Benção. Aí ele chegou para mim e falou: ó, Jesus está voltando, tá? Eu olhei para ele, pensei, eu já estava com essa palavra no coração. Eu disse: tem mais discernimento do que muito crente. Nós precisamos discernir o que está acontecendo. E às vezes, para nós discernirmos, por que pegou fogo nesse lugar, meu Deus? Gasta tempo. Às vezes a gente nem fica sabendo. Às vezes a gente fica igual Jó, 16 vezes. Jó disse: por quê? Por quê? Por quê? Deus nunca respondeu. Às vezes Deus não responde, às vezes responde. Mas eu li para você um texto em Isaías, as semanas que passaram-se, que quando está tudo no silêncio, Deus está trabalhando. Diga aleluia. Confia em Deus. Confia e espera. É a música que cantamos: Deus é contigo. Irmãos, nós precisamos discernir o que está acontecendo no nosso casamento. Às vezes seu casamento está precisando de ir para um encontro de casais, não está tendo, né? Mas você precisa procurar um conselheiro, antes que a vaca vá para o brejo. Irmãos, é triste. As pessoas nos procuram, os pastores da igreja, os conselheiros da igreja, as psicólogas como a Lília, e outros que nos ajudam a atender, os obreiros. Quando eles nos procuram, o casamento já está no brejo. Já não tem mais vida íntima. Já não tem mais nada. Aí vem nos procurar. Dá um trabalho tremendo. E às vezes nós pastores ainda ficamos nos sentindo frustrados. É preciso um ministrar para o outro. Falei: não, pastor, não fica frustrado não. Esse problema não é de agora, esse problema tem 10 anos. Eles vieram agora. Ele já deixou de cuidar dessa mulher tem 10 anos. Tem 10 anos que ela trata ele de qualquer jeito. E agora chegou aí, pastor, nós estamos no milagre, quem faz é Deus. Eles nunca buscaram ajuda. Eles acharam que estava bom. Irmãos, essa mulher que você casou, Deus a deu para você viver com ela o resto da sua vida. Então cuide dela o melhor que puder. Se puder dar uma sandália da mais bonita, mais cara, dê. Não era a minha intenção, mas tudo bem. Tem umas também que se você der o cartão, você está atrapalhando. Então, ficou presente, entendeu? Mas não é o assunto. Mas eu estou falando de discernimento. Tem mulher que nunca procura o marido, irmãos. As mulheres já são ruins disso mesmo, já sei. Isso aí a gente fala no encontro de casais. Mas nunca, pelo amor de Deus. E o irmãozinho fala: pastor, mas eu tenho orado, hein? Eu falo: irmão, às vezes não adianta não, essas orações eu não tenho essa fé não. Então você tem que fazer outra coisa, ó, vem cá que eu vou te falar. Mas você só procura quando está a vaca entornando o leite. Não, querido, discerne o que está acontecendo. Casamento precisa ser cuidado. Estou falando de casamento que o Espírito está mandando. Não tem nem pauta disso aqui. Eu preciso terminar.
casamento precisa ser cuidado. Essa mulher, você tem que sentir por ela mais atração do que sentia quando casou. Quando casou, vocês eram bobinho. Relacionamento era outro. Agora, o solteiro fecha os ouvidos. Agora, tudo é melhor. Mas precisa ser cuidado. Entendeu? De vez em quando, eu falei para você que semana retrasada eu fui sentar com um dos pastores de maior influência nessa cidade. Sentar para lá e expor minha vida para ele. Ele falou, está aqui minhas finanças, está aqui meu casamento, está aqui meu ministério, está aqui minha equipe pastoral, meus obreiros. O que você acha? Ficamos lá mais de 2 horas. Ele falando e eu, E eu já sei que se eu sair dali, irmã, agora a senhora tem que ser tratado com Jorge e Luciana. Se a senhora sai de lá e não faz nada que eles falam, não atende mais, irmão, você está perdendo seu tempo. Então eu saí de lá e falei, eu tenho que cumprir tudo que ele mandou. Porque senão eu perdi meu tempo. Preciso cuidar, discernir. O que está acontecendo? Nós precisamos ter esse entendimento. Buscar conselho, tem empresário aqui que me liga. Pastor, o que o senhor acha disso? Eu nunca vi nem o que ele trabalha, eu nem sei. Eu falo, meu Deus. Mas discernimento eu tenho. E quando eu não tenho, eu digo, espera, irmão, preciso orar, não sei o que falar para você. Hoje o pastor me ligou, o pastor Carlinhos. Teve um problema na comunidade lá, foram bater na porta dele e ele bateu na minha. E eu dei uma solução ineficaz para ele. Eu digo, você volta lá para a sua igreja, dobra o joelho que Deus vai falar com você. Ainda falei para ele, você tem 2 opções. Você faz isso, 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 você faz isso, isso, isso. Poxa, pastor. O problema é seu, filho. Esse filho é seu. Eu sou só avô. Entendeu? Brinco, vai para o papai e para a mamãe. Nós precisamos discernir, irmãos. Ter discernimento, isso gasta tempo. Jesus falou, compra espada. Eles pensaram, tem 2. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de outra coisa. Nós temos que ter discernimento, porque quando a coisa às vezes não vai bem, às vezes não é diabo não. Às vezes é. Às vezes é que Jesus quer que muda mesmo. Jesus quer que muda. Igual Joquebede. O plano funcionou 3 meses, depois não funcionou mais. Deus teve que dar outro. Sempre falo isso. Isso é uma lição para mim. Irmãos, encerrando, a nossa luta é espiritual. E Jesus disse, compra uma espada. Jesus estava dizendo, lute com as armas espirituais. E por isso que eu te dei o azeite. Pega ali, David, para mim. Porque o azeite, presta atenção que eu estou encerrando agora. Quem está entendendo, diga aleluia, obrigado. Lute com as armas espirituais. Aí você vai dizer assim, pastor, mas azeite é arma espiritual? Claro que é. Mas como, pastor? Azeite é um símbolo do Espírito Santo. A palavra é a espada. Escudo da fé, couraça da justiça, calçado do evangelho, cinto da verdade, capacete da salvação. Toda a armadura. Mas o azeite, se você ler na Bíblia, ele era usado para ungir no Antigo Testamento coisas e pessoas. No Antigo Testamento era usado para ungir. E quando se ungia as peças do tabernáculo, o sacerdote, o rei, os levitas, os instrumentos, com aquela unção eles estavam dizendo, isso aqui agora é consagrado, separado para o uso exclusivo de Deus. Quando eles ungiam no Antigo Testamento, eles estavam dizendo, isso aqui agora pertence a Deus. E no Novo? No Novo, se você ver no livro de Lucas, em Tiago, você vai ver que o azeite também continua sendo símbolo do Espírito Santo, ungindo pessoas. Tiago disse, se tem alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e unja com óleo. E aí a oração da fé curará o enfermo. Não é o óleo, é a oração da fé. Mas então para que usa óleo? Eu uso essa expressão
que o óleo, hoje na graça, na nova aliança, é uma manifestação da minha fé. E eu vou usar todo o recurso que eu tiver. Por exemplo, eu gosto de orar no monte. Eu vou orar no monte. Porque eu gosto de orar no pé da minha cama. No pé da minha cama mesmo, com a luz apagada, com uma lanterna, ou uma lamparina, ou um abajur, para não acordar a esposa. É ali que eu gosto. E alguém pode dizer, mas que isso? Mas é ali que me leva a oração, então eu vou usar tudo que me leva para Deus. Nesse sentido, é claro. Irmãos, o azeite no Novo Testamento continua sendo o símbolo do Espírito Santo de Deus. E quando eu unjo o azeite, é um ponto de contato da minha fé, é uma manifestação da minha fé, e também um fortalecimento para a minha fé também. A Bíblia diz que Paulo não podia ir, e ele enviava os lenços. Ele leva meu lenço, joga sobre o enfermo, que ele vai ficar curado na hora, e ficava. Joga meu lenço sobre os endemoniados, eles vão ficar curados na hora. Entende, irmão? E aí eu te dei esse óleo, como arma, como espada. Mas isso é uma coisa séria. Talvez você precise se ungir. Pastor, mas eu posso ungir a minha casa? Pode, não deve. Mas pastor, mas no Novo Testamento não unge casa. Mas eu estou te explicando, você não entendeu ainda? Eu estou dizendo para você que é um ato de fé, e quando você unge, você está dizendo, essa casa pertence a Jesus. Esse carro pertence a Jesus. Você poderia fazer sem óleo? Poderia. Mas quando você faz com óleo, você bota mais pressão, você bota mais gás, você bota mais fé, você bota mais força, você unge e diga, olha aqui, Satanás. E se você for mais fundo na Bíblia, você vai ler no livro de Lucas uma palavrinha chamada anagcazo, que significa intrepidez, ousadia, parentesa, coragem, destemido. E às vezes, a gente precisa dar uns gritos mesmo, bater o pé no chão mesmo, falar mais alto mesmo. Eu estava com um policial, e ele era da tropa de choque. Então, não podia passar. Eu estava próximo assim. Não pode passar. E ele estava com um fuzil na mão. E veio uma mulher, meia destemperada. E ela ficou afrontando aquele policial ali. E ele, ele tinha uma cara tão fechada, tão feia, que dava medo só de olhar. Mas ela não temeu ele, ela ficou abusando dele até o momento. Ela queria passar, e ele deu umas 2 respostas, ele era bem grande. Não sei onde eles arrumam esse. Mas aí ele falou, até o momento que ele deu um passo, e deu quase que, não foi um grito, mas foi uma palavra forte, que ela bambeou e deu uma tremedinha e chegou para trás. Eu presenciei essa cena, eu não tinha nada a ver com nada, e eu saí dali, falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Também fui embora, porque eu não tinha nada com aquilo. Mas eu fiquei pensando, Satanás é assim, às vezes a gente tem que botar pressão. Diga aleluia. Entende? Às vezes a gente não é robô, a gente não é congelado, não é máquina. Eu não sou de dar aleluia, pastor. Passa a ser. Eu não gosto de falar glória a Deus. Passe a gostar. Se expressa com o melhor. Por que você acha que o judeu fica assim, orando, de cara para a parede, no aeroporto internacional, em Paris, em Roma, em qualquer lugar do mundo? Deu o horário, ele fica lá na parede, jovens, homens, porque ele diz, todo o meu corpo se movimenta na oração e na adoração a Deus. Aí a gente vai no Maracanã, vê a seleção brasileira jogar, e aí você olha para o lado. Esse dia eu vi um pastor, amigo meu, dava cada pulo mortal. Falei, meu Deus, imagina a igreja dele. Triplo mortal, aquilo é um artista. Quando eu encontrar com ele, eu vou falar com ele. Ninguém conta não, pastor Júnior. Aí, vendo o Flamengo, seleção brasileira, você entendeu? Mas irmãos, estou cerrando. Agora é palavra de crente, fechar a Bíblia. O azeite fala, é uma arma espiritual. É uma manifestação da sua fé, da sua autoridade. E aí,
Talvez nessa noite, antes de ungir sua cama, às vezes você está com sono perturbado, às vezes da sua boca, irmãos, tem uma pessoa que tem convivido comigo nesses últimos dias, mas como, toda hora ele me pede desculpa pastor, e tem hora que ele não pede desculpa, porque ele nem sabe o que ele está falando, mas vai falar maldição assim lá para longe, meu Deus, mas nada vai dar certo, eu não sei mais o que, eu fico olhando e falo, misericórdia, falei, rapaz, não fale isso, não fale isso, há poder nas suas palavras, a Bíblia diz, palavra é semente, não creio não, aí a gente tem que pegar essas pessoas que não creem e levar para a neurociência, dizer assim, você sabia, está provado que o feto lá na barriga, já reconhece a voz, aí a pessoa começa a raciocinar, e ela começa a entender, pelo menos é o que eu espero, mas nessa noite você vai levar o azeite, pode vir o pessoal do louvor, e aí talvez você tenha que ungir sua vida em primeiro lugar, sua língua, sua mente, ungir sua testa e dizer, Senhor, isso não é brincadeira, e eu estou me ungindo, eu mesmo me ungindo, uma vez em Jerusalém eu comprei uma garrafa de azeite, uma garrafa mesmo, comprei lá, na Galileia, e chamei a minha esposa e disse, derrama isso aqui em cima de mim, Glaucio, toda, aquele negócio parecia que não ia acabar, aquele óleo grosso, caindo, eu falei, que doideira, mas quem disse que o Espírito não nos manda fazer coisas diferentes, loucas? Talvez você tenha que chegar em casa e dizer assim para Deus, Senhor, eu vou me ungir, porque a minha vontade, o que eu quero, é servir ao Senhor mais e mais, mas eu estou sendo falho, e não estou conseguindo vencer, então eu estou me ungindo agora, como um grito do fundo da minha alma, me ajuda a vencer esse pecado, me ajuda a vencer essa brecha, Jesus, me ajude a ser quem o Senhor quer que eu seja. Quem entendeu, diga aleluia. Talvez tenha anos que você está na igreja, mas você só rasteja, você não tem usado o que Deus tem derramado sobre a sua vida, o seu potencial, nada disso. Chegou o momento de você mesmo se ungir, não é pastor nem presbítero, é você mesma, você se unge, você faz uma campanha, aleluia, e você se torna uma mulher cheia de fé, um homem cheio de fé, e uma vida nova na presença do Senhor. Eu estou te dando esse